Ok. E a próxima pergunta é: nós só pensamos enquanto somos físicos? Você tem um nível de consciência quando você está no estado não físico. Não é exatamente pensar da mesma forma que você pensa como um ser físico, porque obviamente não envolve as vias neurológicas do cérebro. Mas a ideia é que sua consciência tem consciência, de certa forma, a partir da perspectiva da alma. Na realidade não física, pode parecer semelhante à forma como você está acostumado a pensar em termos físicos, mas na verdade será percebido quando você estiver na realidade não física de uma maneira diferente. Você simplesmente saberá o que precisar saber, quando precisar saber. E não é tanto a experiência do processo que você associa ao pensar, mas sim estar ciente das informações de forma mais direta. Então, parte do efeito da densidade desta realidade é que o pensamento se torna tão onipotente, de certa forma, para as pessoas aqui, elas estão constantemente presas em seus pensamentos, pensando, pensando. Isso Bem, o propósito fundamental é para que você possa experimentar um processo, para que você possa vivenciar o processo de criação, o processo de mudança, o resultado da ideia de fazer uma escolha e ver como o mecanismo se desenrola e se desenvolve na realidade física, ao longo do espaço e do tempo. Mas as pessoas podem se prender a isso, podem ter crenças negativas sobre isso, que as obrigam a passar por mais desse processo do que seria necessário. É por isso que originalmente demos a vocês o teste do limiar da credibilidade. Assim, você pode reduzir o processo que acompanha a ideia de pensar demais e diminuí-lo o suficiente para que você simplesmente passe pelo processo que é realmente relevante e necessário para descobrir a informação de que precisa, em vez de complicar demais as coisas. muitas vezes as pessoas falam sobre meditação e sobre as dificuldades que têm em conseguir parar a mente tagarela. Esse é realmente o objetivo de estar em um estado meditativo ou isso é algo que essa abordagem da meditação obviamente não funciona para a pessoa? Não se trata tanto de parar os pensamentos, mas sim de alinhar os pensamentos de uma forma muito específica com a verdadeira vibração da sua alma. Assim, não parece que você está pensando de uma maneira física. É isso que estávamos descrevendo agora há pouco. É mais sobre a ideia de entrar em um estado de ser onde você simplesmente sabe o que precisa saber naquele momento. E quando você alinha a forma como pensa com a maneira que sua alma percebe a informação, então não parece que você está pensando. Parece tão natural que, de certa forma, o que você chama de tagarelice realmente para. E isso não significa que você não está pensando de jeito nenhum. Significa que seus pensamentos estão alinhados vibracionalmente com a forma como sua alma percebe as coisas, de modo que pensar se torna algo sem esforço e quase invisível. Ok, isso é bom. Quero dizer, porque eu acho que isso abre a meditação para mais pessoas, se elas não estiverem lutando com essa. Gestão. Um truque que pode ser usado é incorporar qualquer som externo, qualquer estímulo externo, ou o que você poderia ter chamado de distração, ou um pensamento invadindo você. Usando sua imaginação criativa e incorporando isso ao exercício de meditação. Isso pode iniciar a ideia de que tudo que entra na sua realidade pode ser usado como algum tipo de estímulo ou aparente interrupção. E aprender a usar isso de uma forma que, na verdade, vai criar o fluxo, no fim das contas, do qual estamos falando. Então, não se trata de bloquear as coisas, trata-se de incluir tudo. Assim, isso encontra seu lugar dentro da meditação. E então pode começar a se alinhar e se tornar quase invisível. Porque está criando um tipo de fluxo que é mais sem esforço. Muitas pessoas têm dificuldade porque tentam bloquear tudo. Em vez de encontrar maneiras imaginativas, criativas e inspiradoras de realmente incorporar isso ao fluxo meditativo. E, de certa forma, isso é criar um estado de permissão, porque você está permitindo que tudo o que está acontecendo faça parte do que você está experienciando, em vez de tentar assumir que aquilo não deveria estar ali. E agora você precisa lutar com isso. Sim. Exatamente. Então, você não cria o desafio ao aceitar tudo como parte do desafio. E qual é o propósito do medo?
Ele tem alguma qualidade protetora, de alguma forma? Essa pessoa quer se livrar da crença de que o medo pode ajudá-la a se manter segura, mas também carrega a crença de que ser completamente destemido pode ser perigoso. Bem, existem diferentes tipos de medo, ou diferentes níveis dele, ou diferentes razões para ele existir. Obviamente, você tem o que é chamado de mecanismo de sobrevivência física. Então, você pode sentir um pouco de medo se chegar muito perto da beira de um penhasco, por exemplo. Então, nesse sentido, ele pode te manter seguro, evitando que você faça coisas que poderiam te matar. Mas isso é diferente da ideia de um medo que está ligado a ideologias ou crenças. Então, a ideia é que o medo, nesse contexto, pode ser considerado um amigo, ou um guia, ou algum tipo de sistema de alerta, que você está filtrando e direcionando sua energia através de uma crença que não está alinhada com quem você prefere ser. E usar o medo dessa forma, nesse nível, esse tipo de medo, então pode permitir que você o utilize como uma ferramenta construtiva, para te avisar quando você está direcionando sua energia através de uma crença que não está alinhada com quem você é, para te colocar em contato com isso, para te tornar consciente do fato de que você está fazendo isso. Assim você pode investigar a si mesmo, descobrir qual é essa crença pela qual você está filtrando sua energia e perceber que não te serve manter isso. Assim, você pode direcionar sua energia através de uma crença que esteja mais alinhada com sua alma, com sua vibração central. Então, existem diferentes tipos de medo que podem ser usados de maneiras diferentes para propósitos diferentes. Um é mais fundamentado fisicamente e prático para te manter seguro fisicamente. E o outro tem mais a ver com seus sistemas de crença, agindo como um guia e um sistema para te alertar quando você não está bem, fora de alinhamento com quem você prefere ser. Eu Sei que outro tipo de medo talvez esteja relacionado à ideia de pessoas que vivem na floresta com animais selvagens e elas parecem ter quase um sexto sentido para perceber quando há perigo. Você pode compartilhar um pouco mais com a gente sobre esse mecanismo em particular? Doutor, sim. Bem, era disso que estávamos falando. Em termos das coisas inerentes à sua fisiologia, que podem captar e sentir certas vibrações, isso seria fundamentalmente incompatível com a sua sobrevivência física. Sim, você pode chamar isso de um tipo de medo, mas trata-se mais de um sistema de alerta ou detecção extremamente sensível a vibrações. Isso permite reconhecer caminhos de probabilidade que não seriam necessariamente propícios ao sucesso na realidade física. Ok. Seguir essa fórmula significa que tudo é o oposto daquilo que muitos aprenderam no planeta Terra. Planejar o futuro, olhar para o passado, preocupar-se com o que os outros vão dizer. Será que devemos agir de acordo com o que as pessoas supostamente pensam? Essas ideias parecem muito complexas e confusas por um lado, e, no entanto, existe essa fórmula muito simples por outro. É uma destilação de como as coisas já funcionam, simplificada e livre de todas as informações desnecessárias que os humanos acumularam em cima desse conceito. É o manual de instruções da estrutura esquelética essencial de como você já está criando sua experiência de realidade física. Então, ela é simplesmente apresentada a você como a fórmula para permitir que você elimine todas as informações desnecessárias que podem atrapalhar o seu uso de forma mais consciente e atenta, de um jeito que realmente te beneficie. Ok. E é possível permanecer em um estado de neutralidade quando surgem desafios? Ou você diria que os desafios são lançados para nós por escolha da nossa alma, a partir da analogia do corredor? Bem, sim, mais uma vez, é a alma que define todos os desafios. Você pode encarar esses desafios com certa neutralidade, se isso te ajudar no começo. Mas, geralmente, se você entende que os desafios existem para o aprendizado de lições e o crescimento da sua alma, e encara isso como uma aventura empolgante e um empreendimento emocionante, então aquela neutralidade inicial pode, na verdade, se transformar em uma experiência alegre, empolgante e estimulante. E a astrologia, o tarô e outras formas de leitura premonitória de cartas oferecem orientações significativas ou são apenas crenças limitantes? Elas são autorizações.
Mecanismos de gatilho para permitir que você se dê permissão para usar seus sentidos, para se expandir, se abrir, achando que as cartas estão fazendo isso por você. Mas é uma desculpa, alinhada com seu sistema de crenças. E isso faz parecer mais fácil para você entrar em contato com suas próprias habilidades e expandi-las, usando as cartas como um motivo para fazer isso. Por isso chamamos essas coisas de autorizações, porque você as usa para se dar permissão de ser mais quem você é. Não é necessariamente limitante se você usar de uma forma apropriada e positiva, a serviço dos outros e de si mesmo. Para aprender, para crescer, mas no fim das contas o que você aprende é que não precisa dessas autorizações. Você não precisa do Singu. No final das contas, você ganha prática suficiente usando esses dispositivos para que possa simplesmente acessar o que precisa acessar sem necessariamente usar esses adereços, digamos assim. E qual é o propósito desta realidade onde, em geral, as pessoas não sabem o que é verdade? É isso que elas enfrentam o tempo todo. Como muitas pessoas dizem: "Ah, eu sei a verdade", ou "Eu conheço a verdade", mas ninguém realmente parece saber o que é verdade. Então não existe esse estado constante de não ter certeza ou de estar preso a alguma crença que traz estabilidade. Bem, parte disso tem a ver com a falta do que o seu povo chama de pensamento crítico. Essa é uma arte perdida em muitas culturas do seu planeta atualmente, devido a uma variedade de manipulações por parte de outros, desejando manter as pessoas ignorantes e sem educação, para que possam se safar com certas ideias, esquemas e questões de controle que têm sobre querer comandar e controlar as coisas. E assim, eles criaram diferentes tipos de cenários que privam muitas pessoas na sua cultura da capacidade de olhar para situações de uma forma em que poderiam ter discernimento e a habilidade de distinguir o que e o que é verdadeiro do que é falso. E quando falamos sobre essa ideia neste nível, estamos simplesmente falando sobre a praticidade de conseguir enxergar a realidade física e entender as motivações das pessoas pelo que elas realmente são. Esse seria o primeiro passo para recuperar a ideia de pensamento crítico e a capacidade de discernir o que você chama de verdade da falsidade. Observe as motivações de caráter das pessoas, porque elas dizem o que dizem, fazem o que fazem, escolhem o que escolhem, e você começará a desenvolver uma compreensão melhor de como distinguir a mentira da verdade. Observa as motivações. Ok, obrigado. A ideia de que a vida precisa ser cheia de altos e baixos é uma crença limitante ou é possível viver em estabilidade constante? Bem, você pode entender que a mudança é a principal constante na criação. Se é disso que você está falando quando menciona altos e baixos, talvez você só precise de uma definição melhor que funcione para você. Porque haverá variedade, haverá subidas e haverá quedas, no sentido de energia vibracional. Sempre haverá algo que vai oscilar. Mas a ideia de aprender a usar essas ondas de flutuação pode ser a coisa mais estável de todas. Veja essa analogia que já usamos antes. Ficar parado em um lugar pode parecer, à primeira vista, a coisa mais estável que você pode fazer, mas, no fim das contas, seus músculos vão se cansar de te manter imóvel. Andar, na verdade, é mais estável, mesmo que seja o resultado de escolher a instabilidade temporariamente entre um passo e outro. É quase como se você estivesse caindo para frente, mas se segurando toda vez ao colocar o pé à frente e se conectar com o chão. Então, a ideia é entender como olhar para os chamados altos e baixos novamente como oportunidades de aprender algo, de encará-los com, como já dissemos, sobre qualquer desafio. Calma, confiança, curiosidade e criatividade. E então, mesmo que as coisas possam, de certa forma, parecer que estão subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, não é só esse tipo de padrão. É assim, onde o baixo ainda é mais alto do que o último baixo. E você sobe mais alto e depois desce, mas o baixo é mais alto do que o último baixo. Então, na verdade, você está sempre subindo. Se você olhar para cada desafio de uma forma positiva, como descrevemos, esse será o efeito.
E você não vai necessariamente encarar isso com uma definição negativa de, ah, estou caindo de volta para onde eu costumava estar, porque na verdade isso nunca acontece.